Eu quero falar um pouquinho também sobre a maneira como o Brasil tem se posicionado, principalmente depois de toda aquela confusão envolvendo uma comitiva de prefeitos que estava em Israel, precisou se deslocar de ônibus até a Jordânia para depois conseguir embarcar e cada um de um jeito, ou um grupo em voos particulares, um outro grupo em voo comercial saindo do Catar, mas isso expôs a maneira como o Brasil se posicionaria diante dessa tensão. Na edição de ontem aqui do 3 em 1, nós ouvimos o senador Carlos Viana, que representa a frente parlamentar ali, Brasil e Israel, e ele criticou muito a falta de atuação ou a inércia que ele chama na maneira como o governo brasileiro está lidando com brasileiros que estão em Israel neste momento por causa das divergências ideológicas entre o presidente Lula e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ao mesmo tempo em que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que alertou sim a essas comitivas de que elas não deveriam viajar para Israel nesse momento por causa da possibilidade de escalada na tensão, seja com o território de Gaza, seja com o Irã, e que mesmo assim essa recomendação não teria sido respeitada. Ô Zagarino, como é que você avalia o posicionamento do Brasil até aqui? Péssimo. O governo federal, seja pelo Itamaraty, seja pelo posicionamento do nosso presidente da República, ele tem sido contrário ao nosso histórico. O Brasil, ao longo dos anos, tem sido sempre um país, podemos dizer, neutro. E agora, no governo Lula 3, nós estamos nos posicionando ao lado do que sempre tivemos de forma contrária. O Brasil é um país do Ocidente, com uma cultura ocidental, que tem uma democracia livre e um Estado democrático de direito. Ao longo desses últimos anos, o governo federal tem se posicionado de forma que a aliança que ele pretende é com países que estão ali no BRICS. Então, é a Rússia, é a China, a entrada do Irã, a sinalização com o apoio do Brasil no BRICS foi um recado muito claro. E o governo federal e o presidente Lula, ele se declara sempre ao lado desses países. Só que, em que ponto que isso é bom para o Brasil? Economicamente é bom? Alguns dizem que sim, que o Brasil tem que se reunir com esses países que estão em franco crescimento, com o apoio da China, que é um dos nossos principais compradores, e isso é muito positivo. Só que, e pelo lado ideológico, pelo lado do Estado, da existência do nosso povo em harmonia no planeta, isso é bom? Esses países, eles defendem o que nós defendemos aqui? Eu acredito que não. Inclusive, eu defendo que o Brasil, no mínimo, deveria se manter neutro, quando muito, apoiar sempre quem defende Estados democráticos, apoiar a liberdade, que é o que o governo anterior de Jair Bolsonaro fazia. Agora, independente do que fazia o anterior ou o que faz agora o presidente Lula, eu enxergo com muito maus olhos as reações. Por exemplo, agora, essa questão dos prefeitos e dessa comitiva brasileira que ficou praticamente sem o devido apoio, em razão deste conflito pseudo-ideológico, podemos dizer assim. Porque quando a gente parte de uma situação de guerra, já tem que tirar de lado isso, tem que agir. E não foi o que aconteceu. A gente teve uma demora e uma falta de atendimento rápido do governo para conseguir trazer de volta esses agentes políticos aqui para o Brasil. Um ou outro prefeito dessa comitiva, que ainda não tinha chegado em território israelense, conseguiu voltar, que estava em Paris, que foi o caso do prefeito de São Vicente, se eu não me engano, o Caio Amado. Ele conseguiu voltar antes dessa celeuma toda. Os demais, eles ficaram em bunkers, eles ficaram em situação de guerra. Para o povo de Israel, eles já estão completamente adaptados. Quer queira ou quer não, eles cresceram com essa possibilidade, essa tensão. Então, eles sabem que em cada apartamento já é obrigatório ter um quarto que é um bunker. Nesses prédios que são construídos já tem esses bunkers que ficam de forma subterrânea. O brasileiro não. Então, esses agentes nossos políticos estavam numa situação horrorosa e o governo federal abriu mão, praticamente porque ele não concorda com a atuação de Israel, mas não se trata mais disso. Eu enxergo de forma desastrosa, infelizmente, a atuação brasileira nesses episódios envolvendo esses conflitos internacionais. E não só nesse. No conflito também entre Rússia e Ucrânia, a mesma coisa. O presidente Lula parece que está sempre do lado errado da história, podemos dizer. Fala, Piperno. Eu fico realmente com pena desses políticos que foram lá pedir a bênção para o regime de Netanyahu, porque eles devem estar precisando de uma assinatura de internet, quem sabe, né? Para poder saber, para, enfim, receber as devidas informações e tomarem conhecimento de que aquela é uma região que está em guerra. Então,
talvez eles não soubessem disso. Aí foram fazer esse turismo, quem sabe, inaugurar uma modalidade de turismo bélico. Então veja só como é que são as coisas. Eles vão para lá no momento de conflito, né? É bom que se acentue isso, de conflito. E aí, vejam só, eles foram lá manifestar apoio ao governo de Israel e criticar o governo brasileiro. E aí, os mísseis começam a cair, enfim, o que eles fazem? Correm para cobrar apoio do governo brasileiro que eles foram criticar. Né? Isso é algo que a gente tem que deixar muito claro. Agora, vejam só. Eu não vi, em momento algum, o governo brasileiro ou o chanceler Mauro Vieira dizer que não iam prestar socorro. Ele, aliás, enfim, já se manifestou dizendo que o governo ia se informar para ver quais os meios possíveis. E, aliás, é bom que se diga que é uma situação muito diferente daqueles brasileiros que foram repatriados que estavam em Gaza. Aquela era uma situação mais crítica. Agora, muitos já têm conseguido sair do país por outras vias.